Amém? Meus irmãos, quero trazer uma palavra para você hoje, baseado nisso que eu falei. Quero ser breve, direto. O texto que nós vamos ver está em 2 Reis 13. 2 Reis 13, do verso 14 ao 19. Vou pedir para colocar aqui no telão. Se você puder, acompanhe comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Meus irmãos, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por mais esse momento, por essa oportunidade. Até o momento, Pai, tudo que nós fizemos aqui subiu ao Senhor como aroma suave. Nosso louvor, nossa adoração, nossa entrega dos dízimos e ofertas, Pai. E nesse momento, que o Senhor possa derramar sobre nós, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor use o seu servo, Pai, que seja o Senhor falando e não eu falando, que o Senhor possa atingir cada coração, cada mente aqui, Pai, assim como uma flecha, que a palavra ministrada aqui hoje não passe simplesmente, Pai, mas que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, algo que esse texto que nós acabamos de ler mostra, e que acontece com frequência, é que na vida, muitas pessoas, elas têm vitórias parciais, e não vitórias totais. Muitas pessoas não completam o ciclo da vitória, mas eu creio que eu e você, nós vamos cumprir aquilo que nos foi proposto. Nós vamos cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Diga para alguém aí do seu lado: o tempo de vitórias parciais terminou. O tempo de vitórias totais chegou. A Bíblia nos diz, meus irmãos, em Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Isso nos mostra o que, meus irmãos? Que o nosso Deus, Ele não se agrada de quem desiste, mas Deus, Ele se agrada daquele que insiste, daquele que persevera, daquele que busca até o fim. A palavra do Senhor diz que aquele que completou a boa obra é fiel para cumprir. Então, meus irmãos, eu e você, através de Jesus, através do nosso Senhor, nós vamos cumprir o nosso propósito. Nós não vamos parar. Aquilo que eu comecei, aquilo que você começou, o seu ministério, a sua jornada, a formação da sua família, a construção de algo, você não vai parar, eu não vou parar. Através do nosso Senhor nós vamos prosseguir, nós vamos persistir até o fim. Eu creio, meus irmãos, que Ele vai, nessa noite, derramar
uma unção de renovo, uma unção de perseverança sobre cada um aqui. Que eu e você possamos receber essa unção e que eu e você possamos perseverar e até o fim. Nós não vamos desistir. No texto que nós lemos, nós vimos no verso 14 que o rei Joás, ele encontra o profeta Eliseu, quase morrendo. O profeta Eliseu, que todos nós conhecemos bem sobre ele. Eliseu era aquele profeta que sucedeu Elias, mas não simplesmente sucedeu. Eliseu, ele pediu e recebeu a porção dobrada. Ele também foi um homem que operou inúmeros milagres. Mas nesse momento aqui, Eliseu está no final de sua vida. O texto nos mostra que ele estava sofrendo de uma doença que o mataria. Então o rei Joás vai até Eliseu. E o rei Joás, algo que a gente precisa saber dele, é que ele era um rei perverso, ele era um rei pecador, ele era alguém que não agradava os olhos de Deus. Mas mesmo apesar de tudo isso, nesse momento, ele ensina algo para mim e para você. Esse homem, ele vai até o profeta. E por que ele faz isso? Sabe por que ele faz isso, Fernando? Porque ele entendeu que o profeta, ele tinha algo diferente. Um homem morrendo, se eu parar para pensar, o que ele pode me ajudar? O que ele vai agregar na minha vida? Só que aquele homem, o rei Joás, ele entendeu que o profeta, ele não passava simplesmente um poder físico, mas ele tinha a autoridade, o poder de Deus, o poder do Espírito. Então ele teve esse discernimento espiritual. Ele entendeu que Eliseu era o protegido, ungido do Senhor, cheio do Espírito Santo. E isso nos ensina, meus irmãos, que a fonte da nossa vitória não está na força, não está no exército, não está, muitas vezes, até na saúde, na riqueza. A fonte da nossa vitória é o Espírito Santo de Deus. Então, um homem que não agradava a Deus, um homem pecador, ele ensina para mim e para você que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento com Deus. E aí, através disso, vem a pergunta para mim, vem a pergunta para cada um de vocês: como anda o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Como anda o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Joás, a gente viu aqui que ele correu até o profeta, e ali debruçado na cama de um homem doente, perto da morte, ele faz uma oração: meu pai, e ele é atendido. O interessante aqui, que eu quero ver com você, é que, embora, como nós vimos, ele não fosse alguém digno, a porta da graça estava aberta para ele. Então, a porta da graça, assim como estava aberta para Joás, a porta da graça está aberta para mim e para você hoje. Talvez eu e você temos ficado preso, perdido nos erros, nos pecados. Nós temos enfrentado derrotas por conta disso. Mas a palavra de Deus nos mostra que a porta da graça está aberta para cada um de nós. Não importa os seus erros, não importa os seus pecados. A oportunidade de uma nova vida, meus irmãos, está disponível para cada um de nós aqui, para cada um de vocês. Então, assim como aquele homem, assim como Joás, um homem que andava no pecado, ele foi buscar uma unção, uma vida nova no profeta Eliseu. A porta da graça está aberta para mim e para você abandonar a vida de pecado, a vida de erro e viver uma vida de vitória em Deus. Joás foi um homem que errou muito, meus irmãos. Joás,
Se a gente pegar para ver anteriormente ali, versículo 11, diz assim, ó: fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos seus pecados, de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Então ele era um homem que ele fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. Só que ele não perdeu a oportunidade de se redimir, a oportunidade de receber essa graça do Senhor sobre a sua vida, e mudar a sua história, e mudar a sua direção. Então eu e você, a partir desse momento, nós temos também essa possibilidade de mudar. Jeoás foi um homem que começou mal, mas Jeoás, a gente vendo a sua história, a gente pode ver que ele terminou bem. Ele terminou com a graça do Senhor sobre a sua vida. Então o profeta Eliseu recebeu esse homem, recebeu o rei Jeoás, e assim como Eliseu recebeu aquele homem, o nosso Senhor, o Espírito Santo, o nosso Deus, recebe cada um de nós aqui. Ele me recebe, Ele te recebe, mas para isso, eu e você precisamos, assim como aquele homem foi, buscar essa presença, buscar essa oportunidade, buscar essa graça que está disponível. O pastor Júnior Galvão estava aqui quando ele ministrou. Ele disse o que para nós? Que a graça é a mão de Deus estendida sobre nós. Mas para que a gente possa receber essa graça, é necessário também que a gente vá em busca, que a gente estenda a nossa mão para receber. Então, após essa busca, após essa oração, o rei Jeoás fez a Eliseu. Eliseu lhe dá uma direção e revelação. O verso 15 ao 17. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas, disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu. Flecha da vitória. Flecha da vitória. Então, meus irmãos, aquele homem que chegou todo torto, todo cheio de pecado, gritando, chorando ali diante do profeta, agora ele está recebendo uma palavra de vitória. Um homem que praticamente não tinha esperança, agora ele está recebendo uma profecia, uma promessa de vitória. E assim como foi com Jeoás, Deus também está abrindo portas de vitória para mim e para você. Só que Deus, o Deus que promete vitória, é um Deus que nos direciona o caminho para que a gente alcance a vitória. Deus propõe um caminho de perseverança para que a gente conquiste essa vitória. Se a gente pegar para ver a história da Bíblia toda, a gente vai ver isso. Deus, ele prometeu para os hebreus a terra prometida. Só que foi fácil, meus irmãos? Foi do dia para a noite? Foi num piscar de olhos que eles estavam lá? Não, teve todo um caminho, teve todo um processo para acontecer, para chegar na vitória. E eu e você, nós precisamos entender que é na perseverança, é na insistência que nós alcançamos a vitória. É na insistência, é na perseverança que nós alcançamos a salvação. Então, assim como Jeoás já sabia o fim, que era de vitória, eu e você também sabemos o nosso fim. O nosso fim, meus irmãos, é vitória. Só que para a gente chegar nessa vitória, para a gente chegar nessa conquista, é necessário também a gente trilhar um caminho. É necessário a gente caminhar, a gente seguir, perseverando, insistindo, lutando. Eliseu falou para ele: agora pegue o arco e algumas flechas e atire para o chão. Agora, meus irmãos, imaginem essa cena. O destino daquela nação, o destino de Israel estava
destinado através daquela atitude, através daquela ação que o rei ia fazer. E ele começa a atirar, a flecha. Atira uma, atira duas, atira três. Só que em determinado momento, por algum motivo, ele para. Ele atira uma, atira duas, atira três. E por algum motivo, ele simplesmente para. E sabe qual é o problema aqui, meus irmãos? É que mesmo Deus tendo garantido a nossa vitória, no meio do caminho nós damos um passo, nós damos 2 passos, nós damos 3 passos e a gente para, a gente desiste, a gente não persevera, a gente não insiste no caminho, a gente muitas vezes abandona, nós desistimos. E o que nós precisamos é nos lembrar de que Deus, Ele já nos deu a vitória. Só que para a gente chegar na vitória, a gente precisa continuar, a gente precisa perseverar. Lembrando dos hebreus, foram quantos tempo, meus irmãos? 40 dias que eles passaram no deserto? 40 meses? Não, foi muito mais que isso. 40 anos, várias lutas, várias dificuldades, vários problemas, mas nem todos alcançaram a vitória. Só alcançou a vitória, só chegou lá aqueles que insistiram, aqueles que perseveraram. E o fato de não ir até o final foi que deu para aquele homem, para o rei Jeoás, uma vitória parcial, uma vitória incompleta. E a pergunta que fica é: por que ele parou? Por que ele parou de atirar? E aí, eu quero ver com vocês algumas coisas que fazem as pessoas parar. O porquê as pessoas param. Naquela época, se a gente parar para pensar que até hoje isso é um item caro, imagine, meus irmãos, o preço de uma flecha naquela época. Uma flecha custava caro. E pensando assim, às vezes a gente para, porque a gente acha que o preço está muito alto, que aquilo que eu estou fazendo não vale o preço. Mas eu quero que você nessa noite entenda algo. A vitória tem seu preço, meu irmão, mas tenha certeza de que vale a pena. A vitória pelo seu casamento, meu irmão, tem um preço, mas tenha certeza que vale a pena. A vitória pela vida do seu filho tem um preço, mas tenha certeza que vale a pena. A vitória pelo ministério, pastor Elias, tem um preço, mas tenha certeza que vai valer a pena. Então, meus irmãos, vale a pena. Então ele parou de atirar, talvez por isso, por achar que estava ficando caro demais. Pensou: eu já desperdicei uma, já desperdicei duas, já desperdicei 3 flechas. Então tem gente que para porque acha que está pagando caro demais pelas coisas. Mas tenha certeza que vale a pena. Talvez não foi pelo preço. Pode ser também que talvez foi pela razão. Porque se a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar friamente isso, você acha certo? Que sentido tem eu ficar tirando flecha no chão? Tem algum sentido nisso? Eu atirar flecha no chão? Então talvez foi isso, foi pela razão. Talvez pela razão, a gente para de fazer as coisas espirituais, porque elas parecem muitas vezes não fazer sentido. Só que essas coisas, meus irmãos, as coisas espirituais, são elas que vão nos garantir a vitória. Então, muitas vezes, Unai, parece não fazer sentido eu orar, parece não fazer sentido eu levantar os braços e louvar e adorar o Senhor, parece não fazer sentido eu entregar o dízimo, a oferta, parece não fazer sentido eu vir para a igreja, eu jejuar. Muitas coisas, meus irmãos, parece
não fazer sentido, mas essas coisas espirituais são essas coisas que têm o poder verdadeiro e que nos trarão vitória. O nosso espírito, meus irmãos, o nosso espírito, ele deve dominar sobre a carne. Se a gente for tomado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, com certeza eu e você, nós vamos avançar, nós vamos perseverar, nós vamos conseguir chegar até o fim, nós não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos prevalecer até o fim, porque não é pela nossa carne, não é pela nossa força, mas é pela força do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E outro motivo que talvez tenha feito parar é que ali naquela atitude dele de atirar, de lançar as flechas, não havia nenhum resultado visível ali. Imagina, ele atirou uma flecha, morreu alguém da Síria? Atirou 2 flechas, 3 flechas, e não morreu ninguém, ele não viu nenhum soldado inimigo sendo atingido. Então não tinha nada visível para ele naquele momento. Mas eu e você precisamos entender algo, meus irmãos. Tem muita coisa que a gente faz que não dão resultados visíveis. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Meus irmãos, muitas vezes, nesse momento mesmo, Deus está fazendo, Deus trabalhando, e eu e você não estamos vendo. Eu e você não estamos vendo o agir de Deus, o mover de Deus, a luta espiritual que acontece. Nós não estamos vendo, mas é real, ela acontece. E muitas vezes nós ficamos dependentes disso, de querer ver, de querer ter algo ali palpável, visível. Mas, meus irmãos, a gente precisa crer nisso, a gente precisa viver pela fé. A gente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, ele vive pela fé. Ele crê que o Deus Todo-Poderoso está agindo, mesmo que eu e você não estejamos vendo. Deus está trabalhando a meu favor, Deus está trabalhando ao seu favor. E o texto diz, meus irmãos, lá no final, que então o homem de Deus ficou irado, porque a promessa de vitória por completo estava lá, mas faltou para o rei Joás disposição para continuar, disposição para perseverar, uma disposição para tirar 5, 6 ou talvez mais flechas e cumprir por completo o caminho. A promessa de Deus estava lá, a promessa da vitória estava lá, a palavra, a profecia já tinha sido lançada, só que ele, por algum motivo, parou, não continuou. Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga assim, meus irmãos, o tempo de vitórias parciais acabou. Deus tem vitórias completas para mim. Amém? Eu peço que você se coloque de pé, por favor. Pessoal do louvor, se puder subir. Nesse momento, meus irmãos, eu quero orar com você. Espero que você receba essa palavra. E como eu disse no início, que essa palavra não passe simplesmente pelos seus ouvidos, mas que você possa tomar posse dela, colocar em prática, para que eu e você, a gente persevere, a gente continue, a gente insista, porque Deus já nos deu uma palavra, Deus já nos deu uma direção, Deus já nos deu uma profecia, e é de vitória. Mas para a gente alcançar essa vitória, é necessário a gente trilhar o caminho,
É necessário a gente prosseguir, é necessário a gente continuar. A gente não pode parar, meus irmãos. Vai valer.